Olá, estamos aqui começando, esperando o pessoal chegar, esperando o Água Lusa chegar. Vamos aguardar um instantinho, né? Hoje vai ser aqui uma live muito especial, chamando aqui o Água Lusa. Tudo bom, pessoal? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente nessa tarde, nessa Olá. sexta-feira. Olá, não estou te Oi. vendo. Não tá? Eu Não, tô uai, que vendo você. estranho. Que estranho. Aqui Eu tô diz vendo que eu você. tô te aguardando ainda. Que Eu tô vendo engraçado. você e tô me vendo a mim. Ah, sim, agora sim, Tá? agora sim. Tudo Tudo, bom? tudo Como é que bem. você tá? Você tá Bem, onde? Está em obrigado. E você? Lisboa? Tô em Tá em Lisboa. Lisboa. Tá em Tô. Lisboa. Deixa eu subir isso aqui mais um pouquinho para ficar, para parecer melhor. E aí, como é que estão as coisas por aí? Aqui as coisas estão melhor, né? Já estão. Tá todo mundo a sair já. É, minha filha tá aí ainda, né? Ela tá É, morando aí, né? Tô com uma saudade danada dela, mas por imagino. enquanto sem condições da gente ir e vir, né? Bem, Mas acho estamos. que para você vir ainda dá para vir, não é? Não tá, ainda qualquer dia já não Ah, eu precisa acho que voltar, não, não é? porque a situação aqui não tá nada boa, né? Então, não sei se a gente vai ser muito bem-vindo em algum lugar do mundo por É, mas enquanto, qualquer dia não. não deixam vir mesmo. Por enquanto ainda deixam os brasileiros entrar, não é? Qualquer dia, Né? não sei. É, vamos ver, né? Um dia de cada vez por É enquanto, isso, né? Mas é um isso. prazer incrível, O prazer assim, é muito meu. obrigada por você ter aceito esse convite, né, É para isso. falar desse tema, que é um tema que a gente nem precisaria nem mais estar falando, né, Agoluz? Assim, falar Não, da literatura para criança e jovem, né, verdade. a literatura para infância e juventude, que ela é uma coisa séria, né? É Infelizmente, a verdade. gente está em 2020 e a gente ainda está batendo nessa tecla, né? Eu falo que eu publico literatura para crianças e jovens desde 92 e trabalho com literatura infantil desde 86, assim, ininterruptamente. Então, tem horas que eu falo, gente, eu não quero mais falar essas mesmas coisas, eu quero Pois é, mudar. parece Vamos impossível. embora falar de outro. Mas é incrível como parece que a gente está sempre tendo que voltar e É impossível. reafirmar e falar mais uma vez, né? Então, por isso esse convite, né? Assim, porque é muito bacana quando um autor como você, né, com o seu trabalho, com a sua projeção, autor do seu porte, que é reconhecido no mundo inteiro, né, traduzido aí mais de 30 países já, que você tem livros traduzidos, Sim, sim. né? Enfim, então assim, é bacana Mas, quando a gente tem um autor como você para poder falar sobre esse assunto, né? Porque você também escreve para crianças e jovens, né? sim, Então eu e queria que também você. não tenho tanta oportunidade assim de participar em eventos de literatura para criança, não é? E Né? E jovem. uma coisa que me chamou muita atenção, e por que que eu me lembrei de fazer essa conversa, né, com você? Primeiro a gente se conheceu assim ao vivo, né, acho que na Flu de 2013, lá em Uberaba, né? Já Nós foi há um tempo, participamos daquele evento. já E foi há em um bom tempo. 2017, depois da Flip, você falou na Flup, lá no Nós do Morro, no Vidigal. Sei, E sei, você muito falou bom. uma coisa que me chamou muita atenção, que foi aí que a gente um pouco, né, conversou já sobre esse assunto, quando você disse, alguém fez alguma pergunta, e você falou, não, mas escrever para crianças é muito difícil. Eu Eu acho lembro mais de você difícil. falar isso. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? Como é que é Ok, essa ok. história aí para você? Então, eu comecei, foi assim, é uma história até bonita, porque a minha mulher, naquela época, estava grávida, Uhum. é a mãe dos meus dois primeiros filhos, e eu recebi uma proposta de uma revista chamada Pais e Filhos para escrever crónicas sobre paternidade. E eu achei que aquilo era interessante para mim, até para a minha própria reflexão, para pensar, não é? E aceitei e comecei por escrever crónicas sobre paternidade. Depois, o meu filho Carlos, que está aqui comigo, estava em Londres a estudar, mas agora está aqui comigo, que tem já 23, portanto, isto já foi há 23 anos. Quando ele nasceu, a Ele é o mais diretora, velho. ele é o mais velho, a diretora dessa publicação me disse: Você agora podia começar a escrever contos, porque você vai contar contos para o teu filho. Não é? E eu hesitei, e devo dizer que hesitei porque achei que não era capaz de fazer isso. Não é? Mas depois comecei a pensar e tentei escrever e percebi que, de um lado,
aquilo me devolvia à minha própria infância, não é? Uhum. Me forçava a tentar ver o mundo como uma criança, como as crianças veem. E eu acho que as crianças são extremamente inteligentes e têm essa inteligência de ver as coisas e ver exatamente aquilo que está lá, não é? Não, nós deixamos de ver, vamos ficando cegos à medida que envelhecemos. Vamos Uhum. para a evidência da vida, não é? E as crianças não, as crianças têm uma lucidez absoluta, não é? Elas veem exatamente o que está lá. Há uma história que eu gosto muito de contar com a minha filha, quando ela tinha 4 anos, e nós estávamos aqui em Lisboa e ela era uma criança muito, muito bonita e tinha uma cabeleira afro muito bonita. E uma senhora veio, aproximou-se e disse: "Ah, que menina tão linda, de que raça é que tu és?" E a Hum? menina não percebeu o que ela queria e ficou a olhar para ela. A mulher tentou corrigir, errando ainda mais, disse: "Não, de que cor é que tu és?" E ela olhou para a senhora e disse: "Eu sou uma menina, tu não tens a ver que eu sou uma menina. As meninas são pessoas. As pessoas têm muitas cores. Vê, os meus dentes são brancos, a minha língua é vermelha, o meu cabelo é castanho." Ai, Uma que coisa ótimo. totalmente evidente, não é? E eu tinha andado a vida inteira a querer dizer alguma coisa assim e nunca tinha conseguido. Não é? Não sabia como responder a isto. E ela me ensinou a responder com uma Uhum. resposta mais óbvia, mais clara, não é? Então as crianças têm isso. Eu tenho agora uma bebé de 2 anos que já fala muito, já fala muito. E eu acho esta idade tão bonita, não é? Por isso, porque eles já conseguem se exprimir e têm esse olhar absolutamente lúcido sobre as coisas, sobre o mundo. Então, esse exercício de tentar recuperar esse olhar é um bom exercício quando se escreve para crianças, não é? Agora é isso, não é nada fácil, não é fácil, não é fácil, não é? E não é fácil também agradar a uma criança, escrever para uma criança e conseguir que a criança goste. As crianças são muito exigentes, são muito, muito Sim. exigentes e compreendem qualquer erro que um adulto deixa passar, a criança percebe. E, portanto, são implacáveis. E depois tem outro desafio maior ainda, que é escrever com grande riqueza de linguagem, porque a criança está aprendendo, precisa dessa riqueza de linguagem, mas de uma forma ao mesmo tempo que não sendo didática, Uhum. não seja também nem chata, nem didática, e que seja perceptível, que a criança consiga chegar lá, que consiga aprender essas novas palavras, esses novos vocábulos, etc. Que conseguem. As crianças são muito rápidas, não é? E tudo aprendem. A gente fala, conversa e se tem uma palavra nova, ela vai imediatamente pegar e assimilar aquela palavra. Então é esse o grande desafio, é uma escrita que consiga chegar àquele público, não é? E que seja uma escrita rica. Então, eu acho que é mais difícil do que escrever para um adulto, porque quando se escreve para um adulto eu não estou tão preocupado com tudo isto. É mais difícil e é um grande desafio, não é? Sim. Agora, ao mesmo tempo, é um desafio muito compensador, não é? Porque é muito bom quando a gente consegue isso, quando nós conseguimos esse milagre de recuperar o nosso olhar. E é muito interessante você estar falando isso, Paulo, e me lembra muito uma conversa que a gente sempre tem, assim, quando as pessoas pensam, né, existe ou não existe uma literatura infantil juvenil, né? E a gente sabe que a literatura, quando ela é boa, ela é literatura, isso é fato, né? Sem dúvida. Agora, quando a gente pensa num texto para criança, é isso que você falou, a gente quer alcançar aquela criança, né? Então, como se alcança? A nossa margem de manobra ali, como você colocou, ela é muito menor do que quando a gente está falando com um adulto. Porque eu e você somos dois adultos, eu estou falando de adulto para adulto. Né? Quando a gente está conversando com uma criança, é a nossa cabeça adulto conversando com uma cabeça de criança que tem uma lógica completamente diferente da nossa, né? O imaginário da criança, a lógica do imaginário infantil não é a nossa. Tanto essa resposta maravilhosa que a sua filha deu, né? Porque quando ela fala, né, sou uma menina, né, assim, que pergunta mais tosca dessa senhora, né? Mas Exatamente. infelizmente essas perguntas ainda existem, né? É outra das questões que a gente já devia ter superado há muito tempo, mas ainda está aí, né? Então, assim, imaginário da criança, por ele ser um imaginário com uma lógica diferente, que é uma lógica do brincar, da brincadeira, tem essa dificuldade, né, E ao da mesmo gente. tempo, essa capacidade também que as crianças têm e que nós vamos perdendo, que é essa capacidade de perceber a realidade e o maravilhoso, de não haver fronteira entre a realidade e o maravilhoso, de aceitar a evidência do maravilhoso. Eu estou lembrando uma história de uma amiga minha que foi com o filho
ao aeroporto e ficaram vendo o embarque das pessoas e os aviões. E em determinada altura entrou aquela escada que traz o catering. Uhum. E o menino perguntou à mãe o que é isso? E a mãe disse, não, estão levando comida para o avião. E ele disse, uau! E eles comem. Muito bom. Né? Porque é isso, né? A criança, ela é pura brincadeira, né? Ela está ali Exatamente. vivendo aquele imaginário o tempo inteiro. Então, assim, é claro que quando uma criança vira uma cadeira de cabeça para baixo, não é mais cadeira, é cabana. Então, essa Exatamente. possibilidade da linguagem ganhar outras Exatamente. funções, né? Isso é que é muito gostoso na criança, Sem dúvida. né? Então, eu Então, tenho alguns livros mais concebidos do que outros para crianças, por isso, porque alguns, eh, eh, esse exercício, que não é um exercício fácil, eu não consegui fazer tão bem, não é? Então, aqueles em que você consegue ser ao mesmo tempo criança e ao mesmo tempo adulto que tem que ser para usar essa linguagem mais rica, esses são os que resultam melhor. né, eu me lembro que quando eu estava estudando no mestrado, uma das coisas que eu mais queria trabalhar era muito essa ideia de que a gente precisa manter essa infância, né, essa ludicidade da criança para escrever exatamente para crianças e jovens, né? E aí eu li um artigo do Freud muito bonito sobre os escritores criativos, que ele diz que os escritores criativos são aqueles que conseguem manter em si a capacidade que eles tinham quando criança ao brincar, Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder o fascínio pela linguagem. Não é? Uhum. Fascínio, que tem a ver com essa coisa lúdica de brincar com a linguagem. Não é? Isso não se pode perder. Quando você perde esse fascínio, que é esse encantamento, não é? Pela realidade e pelas palavras, você deixa de ser escritor. E aí você cai numa função didático-moralizante que não é a função da literatura, né? Não, Sobretudo não para é, não é. crianças, não é. Com certeza não é. E esse é um equívoco. Muitas vezes tem essa ideia, infelizmente ainda, não é? De qualquer um pode escrever para criança, não é? Ah, eu não consigo escrever para adulto, então vou escrever para criança. Ora, é exatamente o contrário, não é? Você escreve para adulto, será que você consegue escrever para criança? Uhum. Isso é uma fala muito recorrente em todos os escritores que escrevem para adultos e que em algum momento da vida acabaram escrevendo também para É. crianças. E acho que praticamente todos eu sempre escutei. É muito difícil escrever para crianças. Não, e você tem realmente grandes escritores que tentaram fazer isso e não conseguiram. Tem grandes escritores, ótimos escritores, mas depois você vai ver e não conseguem fazer essa transição. Como é que foi assim você ver o primeiro livro para crianças publicado? Como é que foi a aceitação? Vocês têm aí também essa mesma aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? Os escritores vão às escolas que leram os livros, né? Como é que É, funciona eu, isso aí? Vocês têm esse contato também com os sim, leitores, assim, sim, tão de sim, perto? sim, 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 vamos. Eu não consegui tantas vezes quanto gostaria, porque também estou tão ocupado com as outras coisas, mas sim, Uhum. vamos, eu tenho ido, sempre vou às escolas. Esse primeiro livro é um livro que é uma compilação de vários contos que eu tinha escrito para essa revista, não é? Então, e são ilustrados por um amigo meu, português, o Henrique Caiate, e o livro ficou caro, porque ele tentou fazer uma coisa mais, acho que o livro ficou com um preço que não devíamos, quando pensámos no livro, não devíamos ter colocado esse preço. Ainda assim, o livro continua vendendo, vende bem, Qual foi o e primeiro, Valusa? chama-se Estranhões e Bizarrocos. Tá. E, ganhou um prémio literário em É, eu Portugal. vi isso. Esse eu não tenho, mas eu estava Porque esse vendo é que ele mais ganhou um difícil de prêmio, né? encontrar, sabe? É isso mesmo. Esse livro não é tão fácil de encontrar. É um livro mais caro e, Uhum. graficamente, ganhou um prémio também por causa da ilustração, do design, não é? É um livro de um designer, não é? Tá. Sim, correu bem. E acontecem coisas bonitas disso. Eu acho que as crianças gostam e tem muito adulto que gosta também, não é? Eu lembro uma vez apareceu um casal que me contou uma história, vinham dizer, olha, a gente, se começámos a namorar usando esse livro. Ela Que lia uma história ótimo. para mim, eu li uma história para ela. E, ah. E aí e eles a, começaram a namorar por conta disso. Ele leu essa história para ela. ele lia uma história
e depois ela lia uma história para ele. Isso, cada semana um lia uma história para o outro. Olha isso. Então, acontece muito isso, de ter de leitores mais velhos que compraram um livro para eles. Ou que alguém que perceberam Porque e essa é oferece uma, até porque essa é uma discussão muito recorrente, né, na área da produção para literatura, para infância e juventude, né, que quando o texto ele é bom, quando ele é um texto literário, ele não tem idade para, né? Ele tem Claro, uma você idade, lê. vamos dizer que você começa ali na infância, você escreveu pensando Sim, na você criança lê, e tudo, mas você conhece a Sofia de Mel Bryan, sim, a Fadoriana, que são livros para maravilhosa. criança. Mas, quer dizer, qual é o adulto que não gosta de ler, não é? São muito Nossa, tão... sou muito apaixonada. Eu E, o- conheci Sofia quando eu estava começando a trabalhar com literatura infantil. E eu trabalhava com Luiz Raul Machado, que é um escritor aqui do Brasil, não sei se você conhece, que eu era estagiária dele, e aí ele me deu uns livros dela que eu tenho aqui até hoje, né? eu sempre acho que a Sofia agora começa sendo conhecida no Brasil, mas ela tinha que ser mais conhecida, não é? Porque ela Uhum, é a grande poetisa de língua é verdade. portuguesa. E não, é inconcebível que não seja mais conhecida no Brasil. Né? Porque Agora, assim, tem tanto leitor que certamente se vai apaixonar por ela, não é? não, e tanto leitor que se apaixonaria por livros que são, né, considerados livros para crianças e jovens e que são de uma grandeza literária, porque tem todo ali, porque eles estão pautados, né, dentro de uma produção que é literária, que é Com literatura, certeza. né, Com que é assim, certeza, quer dizer, vamos dizer, o Miyakoto, quando ele escreve para crianças, ele tem essa mesma exigência do que quando escreve para adultos, ou mais, como eu tenho. Então, qualquer adulto vai gostar de ler, vai fruir essa leitura, não sim. tenho a menor dúvida. Eu acho que ainda existe, sabe, esse grande preconceito, e a gente vê muitas vezes esse preconceito embutido, assim, quando você vê determinados eventos literários que acabam tirando a parte da literatura infantil ou colocando uma área para a infância só com determinadas atividades mais visuais, assim, deixa eu tentar me explicar, que vão ter só os contadores de história, mas não vão ter os escritores, né? Porque são duas coisas distintas, uma coisa não invalida a outra, né? Você Uhum. ter uma área dentro de um evento falando sobre literatura infantil que tem uma parte mais de brincadeira e ludicidade é ótimo, mas você também tem a discussão sobre o fazer literário, sobre a literatura infantil, ali num diálogo com os leitores, que isso é fundamental quando a gente pensa num processo de formação de leitor. Porque o Sem leitor dúvida. adulto, ele começou na infância, né? Sem dúvida. E estou a ver que alguém está falando aqui que as crianças adoram ouvir a leitura dos 100 anos de solidão. E eu acredito sim, que não é o livro todo, mas já há certamente passagens do livro, essas passagens fantásticas, por exemplo, que com certeza uma criança gostará de escutar, não tenho dúvidas. Ou seja, também a boa literatura para adultos pode chegar a crianças, dependendo do Sim. livro. Não, eu tenho uma história ótima com um dia eu estava lendo os poemas do Fernando Pessoa e meu filho nessa época, ele agora vai completar 31 anos daqui a alguns dias, né? Estou um pouco assustada com isso. Você me ganhou. Ganhei, passei na sua frente, né? E aí ele estava com 2 aninhos e pouco, né? E ele era muito contemplativo, ele sempre foi uma criança muito contemplativa. E aí eu estava deitada na cama lendo, ele estava brincando do lado, e aí ele começou, aí ele falou assim, mamãe, lê essa história para mim. Eu falei, não, filho, né? Na minha cabeça lá e tal. Eu falei, isso é um livro de adulto que a mamãe está lendo. Você quer que eu pegue um para você? Não, mamãe, eu quero esse. Aí eu comecei a ler os poemas. E aí ele subiu em cima da minha cama e começou a pular, 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 pular. E aquilo foi me dando, né, aquela agonia. Assim, aí eu parei e ele parou. Eu falei, Elias, que engraçado você. A mamãe está lendo e você está pulando, me atrapalhando. A mamãe para de ler e você para de pular. Por quê? Ué, mamãe, você parou a musiquinha. Então, para ele estava completamente fascinado, embalado pela musicalidade, Pelo ritmo, pelo pelo ritmo. Muito bom. ritmo, né? Muito bom. Então, como Muito bom. dizer o que a criança, né? É claro que ele não estava ali entendendo aquele texto com a minha cabeça adulta, né? Talvez todos os escritores devessem ter um menino pulando na cama enquanto lêem para ver se aquilo que escrevem está com o ritmo certo, não é? Queria um menino assim pulando. Vou-lhe É passar nem verdade. para a minha bebé
para ver se ela pula e quando ela parar de pular é porque não está correto. Ai, muito bom, né? Mas eu gosto sempre de contar essa história porque a gente fica, às vezes, né, com essa ideia, né, preconceitual, "Ah, Sim, isso não é para crianças." É claro, a gente tem que ter um bom senso, né? A gente tem que entender o que que funciona, o que que não é, né? Com sem dúvida. certeza, né? Mas assim, eu não vi, eu não conheço aquele livro, o que você tem que fala que você tem as fotos também. Eu não sei como se fala, é Casa Neuete? É não é Neuete que você filmar. fala? Neuete Sim, Umar. sim, Tem sim. fotos suas, né? Fiquei Tem, muito tem, tem. curiosa, né? Porque fotografia é um amor seu também, né? Esse Assim, livro essas fotos são incríveis, né? foi também surgiu como uma brincadeira. Nós estávamos passando férias em Moçambique. Eu estava com os meus filhos, sozinho com eles, e surgiu essa brincadeira de inventar uma história, não é? E inventar uma história fotografando a história. Você com eles. Eu com eles. Tá. E fomos fazendo a história e surgiu essa história. Não é Tiumar. Não é Tia, é Lua, numa língua de Moçambique. Olha que bonito. E o que que veio primeiro? Ou veio tudo junto? Não, veio tudo junto, porque Veio fomos tudo fazendo, junto. construindo a história e fotografando. Sim, sim. Olha que Foi, legal. foi. Nunca achei que o livro fosse ser publicado, mas depois mostrei à minha editora, ela achou graça e publicou. É engraçado que às vezes a gente escreve determinadas coisas que a gente acha que não vai É, ganhar uma vida, né? Não vai virar livro. Eu me recordo de um livro meu também que eu escrevi, assim, um texto que eu fiz curtinho, né? Eu achei que nunca isso ia ganhar vida. E uma vez uma editora me pediu um texto. Eu falei, olha, eu tenho um aqui, mas ele é tão pequeno, tão singelo. E ela falou, manda. E é um dos livros que mais vendeu em todos essas compras governamentais que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, assim, às vezes sim. os livros nos surpreendem, né? Sim, eu acho que quase sempre, né? Os livros sempre nos surpreendem. Eu tenho, gosto de pensar isso, que os livros são entidades caprichosas, não é? Que a gente não domina, nunca sabemos o que vai acontecer a um livro, não é? É Às verdade. vezes aqueles livros nos quais nós não acreditamos de todo são aqueles que correm mais e que encontram mais leitores, não é? Mas para criar, mesmo no meu caso, eu acho que o meu livro que mais vende, que mais vendeu até agora, é um livro para crianças, que se chama A Girafa que Comia Estrelas. Isso Não eu acho, não tenho também, né? Aqui eu tenho, não acho que seja o meu melhor livro para crianças, mas é o mais é vendido. o que mais vende. Vende, vende muito. Vai saber por quê, né, Gualusa? Vai Também entender. porque foi adotado nas escolas, não é? Então Sim. vai para as escolas todo ano, etc, etc. Fizeram peças de teatro já, várias peças de teatro, tudo. Agora eu estava relendo, né, o seu A Vida e o Mar, A Vida no Céu, Vida no né? céu. Estava relendo ele agora, né, para essa nossa conversa, né? E como esse livro é atual, né? Tudo que você traz aqui e a forma como você escolheu para contar essa história, né? Queria que você contasse um pouco para a gente, assim, para o pessoal que está, Esse porque eu livro tem acho uma ele de história. uma beleza, assim, da maneira como você constrói, porque acho que como a gente começou falando, né, dessa questão de como entrar num texto, né? E você entra nesse texto falando uma série de coisas, mas de uma forma. Você fala sem dizer, né? Você vai jogando e vai enredando a gente na história de uma forma muito gostosa, assim, porque ao mesmo tempo que a gente fica com uma curiosidade para saber o que vai acontecer, ele mistura uma poesia tão forte com uma realidade, né, ao mesmo tempo, assim. Queria que você contasse um pouco para gente como é que foi fazer essa história. Então, esse livro tem uma história curiosa, porque ele nasceu. Eu um dia acordei e tinha o título na minha cabeça, dançando na minha cabeça, essa frase, A Vida no Céu. Enquanto estava ainda deitado, eu comecei a imaginar o que seria se realmente acontecesse um dilúvio universal, não é? Este aquecimento global provocasse um grande dilúvio e as pessoas fossem forçadas a ir para o céu, literalmente. Então, Uhum. iriam construir grandes dirigíveis com nomes das cidades de onde eram provenientes. Os pobres construiriam balões, amarrariam os balões uns aos outros, etc. E toda aquela gente iria viver no ar, não é? E como seria viver no céu, tendo o planeta, enfim, entrado em declínio, em desastre?
E o livro nasceu assim, foi nascendo assim, e muito trocando, ouvindo os filhos, não é? Que, Uhum. na altura a menina devia ter uns 6 anos, talvez, o menino 13. Eu ia contando aquilo que me ocorria, que podia ser a história, e eles iam sugerindo alterações. Então foi um livro que foi feito para eles, foi escrito para eles. Eles são, o menino é o personagem principal, que chama-se Carlos, Uhum. não é? E é um menino que vive numa aldeia aérea, não é? Uma destas aldeias de balões amarrados uns aos outros, com cordas e com redes, etc. E essa aldeia chama-se Luanda, e entre na altura o pai dele desaparece no incêndio, num balão, e ele não acredita que o pai tenha morrido, e solta o seu balão, o balão da família, e vai à procura do pai. Tem uma Que é uma coisa da coisa busca do clássica. sonho, né? De uma busca de um A busca imaginário. do pai é uma coisa um pouco recorrente na literatura, não é? Mas E é você faz essa isso. busca do pai de uma forma muito singular, né? Não é? Você faz isso com uma maestria muito E devo bacana, dizer que né? foi um livro que me divertiu muito, 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 porque é imaginar todo um universo, não é? Todo um outro universo, não é? No ar. E a minha ideia era escrever, ainda é escrever mais dois, não é? A intenção era fazer uma trilogia, tanto que a história não acaba, porque Uhum. há uma história que fica pendurada. Volta e meia as pessoas perguntam, mas essa história da menina no balão, porque a menina é já outra pequenina, não é? Que era pequenina, a Verinha. A E pequenininha que eu ele tenho, acha, né? eu acho A Vera. a Vera, que é a A minha filha. Vera. Eu tenho uma Vera Regina, tenho uma Vera Regina. Eu posso mostrar aqui, não sei se consigo. Você está vendo aí? Sim, sim, eu vejo sempre as fotos que você posta dela. Muito linda Aham. ela, né? E ela tá com 13 agora. Ela tá, não, ela já está com 15, vai fazer Já tá com 16. 15. Né? Uhum. E é muito bonito, assim, o que fiquei muito impactada com a história, porque ao mesmo tempo que tem esse lado todo extremamente fantástico, né, assim, dos balões, de uma vida que não existe, né, vamos dizer assim, né, que totalmente lúdica, imaginária, você está ali trazendo elementos muito fortes do nosso cotidiano, né, da nossa realidade, das diferenças sociais, né, de quem entra no A Paris, quem mim não entra, me interessava muito né? trabalhar a questão da imigração, não é? Da questão da xenofobia. Portanto, me interessava trabalhar questões atuais, não é? A questão ecológica do Sim, desastre que estamos promovendo no mundo, né? Então, o romance é um romance ecologista, realmente, né? sim. Total, total. Sabe que apareceu mas não sei como isso está mais. Havia uma produtora brasileira que queria produzir um filme, acho que começou produzindo um filme de animação. E acho que eles pediram uma renovação de direitos, porque dá um filme de animação Dá um bonito. filme belíssimo, com certeza. Né? É muito visual o texto. Né? E ao mesmo tempo que ele é muito visual, essas aberturas de capítulo, né? Com essas definições das palavras, é de uma força e de uma beleza, porque te impacta de um jeito poético e de repente você cai E naquele que você gosta. texto mais real, assim, né? Vamos dizer, né? Isso. E aí eu fico, né? Fiquei assim, pensando um pouco, né? Nessa questão de quando a gente escreve, né? Para criança, assim, essa grande maestria mesmo que a gente tem que ter dessa brincadeira com a linguagem, dessa brincadeira com as imagens que a gente cria, né? E como que você conseguiu isso? Porque você fala sem falar, né? Esse é o grande aprendizado do texto literário, né? Você está falando de ecologia, você está falando de migração, você está falando de xenofobia, você está falando de uma série de assuntos meio ambiente, só que sem ser aquele texto que fica no raso, que é óbvio, né? Você vai num texto completamente imaginário, mas fazendo a gente pensar nessas questões todas, né? Que isso é o fazer, né, literário. Isso é uma das características da boa literatura, né? Quando a gente entra dessa forma, né? Então, que bom quando a gente tem isso e pode discutir sobre isso, né? Para que as pessoas entendam o que é fazer literatura infantil. Porque tem muito livro para criança que não é literatura, né? Essa é a questão. É verdade, tem razão, sim, sim. Mas também hoje tem, em contrapartida, vamos ser positivos, tem muito livro extraordinário, não é? Eu Há acho que muitos, há- há- muitos. quando eu era criança, eu não tive
privilégio de ter tanta boa literatura, não é? Para criança como há agora. Então eu acho que se melhorou muito, não é? Hoje há grandes escritores escrevendo para crianças. Sim. Mas enfim, para terminar só aqui com a Vida no Céu, eu tenho esse compromisso para comigo mesmo e para com os leitores de fazer Continuação. De continuar. Estava alguém até perguntando e a história da menina. Pois é isso, eu agora quero contar a história da menina, não é? E é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, porque tenho vontade de voltar a entrar naquele universo, não é? Porque é muito, muito fascinante essa proposta de construir um mundo novo, não é? E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Infelizmente tem tudo a ver, tem cada vez mais. Você foi visionário quase, né? Daqui a pouco nós vamos para os balões. Espero que nós cheguemos a... Também espero que não. Espero que a gente aprenda a cuidar melhor, né, de tudo, né? Cuidar melhor da humanidade. O lado bonito, porque eu gosto de dirigíveis, é que agora há uma empresa propondo a construção a um dirigível sendo feito de novo. Muito bonito. E isso de ter dirigíveis, eu gostaria que o mundo voltasse a ter dirigíveis, não é? Porque os dirigíveis até são mais sustentáveis ecologicamente que os aviões, não é? E seria bonito ver o céu cheio de dirigíveis que não fazem barulho, etc. Muito bom, né? Mas assim, eu fiquei imaginando, né, na hora que eu estava lendo, assim, o quanto que a gente está, né, assim, fiquei lendo o livro e fiquei imaginando tudo que a gente está passando agora, né, assim, fiquei imaginando como isso aqui seria possível, né, como é que a gente, muitas vezes a própria literatura, ela antecede algumas coisas, né, claro, a gente espera que a gente não vai chegar nesse estágio, né, que a gente aprenda a cuidar melhor de tudo, mas... Uma vez tive uma conversa com o Luís Rufato sobre isso, porque há esta ideia de que a literatura adivinha coisas, não é? Prevê. Pode ser, quer dizer, eu gosto de pensar que o tempo não é linear e, portanto, nós podemos ter memórias do futuro de certas coisas que nos causam grande impacto, não é? Pessoas, às vezes uma pessoa que é determinante para a tua vida, e tu conheces, e tu quando conheces achas que a reconheces, que não é um... Sim. Já sabias que ela ia aparecer na tua vida, né? Aquela pessoa tinha que aparecer porque já estava antes de aparecer na tua vida. A mesma coisa com grandes acontecimentos. Então, isso pode ser possível. Outra hipótese mais ousada que eu tento desenvolver é a minha proposta no livro que escrevi, terminei o ano passado e ainda não foi publicado. Acho que em Portugal só em julho e no Brasil só em outubro. É um pouco desalentador. Mas agora, esse ano ainda? Sim, sim. Tá. De qualquer maneira, é um pouco desalentador, porque você já escreveu o livro há tanto tempo, não é? Mas o livro tem muito a ver com a realidade essa que estamos vivendo hoje. E o princípio é um pouco mais audacioso, é a ideia de que, como diz a Bíblia, tudo começa pela palavra. Portanto, é a palavra que cria o mundo. É a palavra que cria a realidade. Então, no meu livro, um grupo de escritores fica isolado numa ilha, na ilha de Moçambique, no norte de Moçambique, num evento literário, e há um temporal terrível, e a eletricidade vai, e a internet desaparece. Eles ficam totalmente isolados, ninguém entra mais, e começa a prosperar o rumor entre os habitantes e os pescadores de que não existe mais mundo, de que o mundo acabou fora da ilha. E, finalmente, de uma forma um pouco intuitiva, os escritores começam a fazer renascer o mundo através da palavra, através da escrita. Olha que bonito. Gosto. Né? Então, lembrando aqui que hoje, né, a gente está falando dessa questão toda, que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? A Alessandra aqui está falando que na literatura aprendemos muitas vezes a lidar com as vivências futuras, que ela também acredita em memórias do futuro. É verdade. Né? Eu acho que a literatura tem esse poder de nos preparar para o que está para vir, não é? Sim, também penso. Né? Eu acho que a gente se conecta com algo que cada um vai chamar do que quiser, né? Mas eu acho que a gente... Por exemplo, quando você fala, eu acordei com o título desse livro, né, ali cantando dentro da minha cabeça, né? Por que você acordou com isso, né? O que te fez? Com o que você se ligou, né? Mas eu recebo muito informação nos sonhos, não é? Isso me acontece. Eu também. Sim. Eu comecei agora, né? Não tem nada a ver com literatura
com esse nosso papo do fazer para literatura para crianças e jovens, mas eu comecei um estudo, né? Porque eu quero ir um dia para o doutorado para estudar a criação artística e a ligação com o divino nesse sentido mais Sim, sim, amplo, sim, né? sim, Sem nenhuma sim, sim, sim. conotação religiosa, né? Nesse sentido mais amplo, tipo, por que que você sonha e no sonho chega uma história na sua cabeça, um trechinho, né? Quantos compositores falam que acordam com a melodia, né? Ou que... Cientistas Sim, descobrem, descobrem o as que suas seria da teorias ciência sem do sonho. imaginação, Ah. né? O Mas cientista... tem isso do próprio sonho, quer dizer, cientistas que descobrem coisas através dos sonhos, não é? Uhum. Então o sonho tem uma importância muito grande para qualquer criador, não é? E para mim é absolutamente fundamental. Sabe o que eu acho mais estranho no meu caso? É que em algumas ocasiões eu sonho às vezes enredos completos, Uhum. histórias prontas. E às vezes sonho histórias que não têm a ver com o meu mundo. Como assim? Não, histórias que se passam longe da minha realidade. Ah, tá, entendi. É, pode ser, podem ser tantas coisas, vamos dizer assim, tantas coisas podem estar envolvidas aí, né? Eu tenho gostado muito, assim, eu tenho feito um estudo sobre neurociências do comportamento, né? Que seria uma maneira aí, estou estudando algumas questões para entrar, assim, vamos dizer, cientificamente provando essa ligação, né? Que a gente tem aí com algo que está solto, né? Que está no ar, que o Jung vai chamar do inconsciente coletivo, enfim. Aí cada um vai nomear Sim, do sim, sim. jeito que ele achar Sim, mais mas eu realmente favorável, né? eu acredito nisso, que é uma questão de conseguir isso, provavelmente todos nós temos essa capacidade, não é? Mas de perceber coisas que estão em algum lado, não é? Que estão lá, com algum outro sentido, não é? Ah, com certeza, né? Estava aqui olhando um outro livro seu que eu tenho, né? Que é a Esse é o Rainha. livro preferido da minha filha, da Vera É? Regina, e eu acho que é o meu livro preferido também. Não, ele é muito gostoso, né? E tem uma personagem que tem meu nome, né? Um pedacinho do meu nome, a Ana, né? Eu gosto muito que tem uma parte que fala assim, que ela tem o talento para dúvida. É muito Ah, bom isso, né? Que bom que a gente tem talento para dúvida, né? ah. Como foi? E esse aqui, Esse ele livro, nasceu como? esse nasceu, na verdade, a partir de contos tradicionais angolanos, de Uhum. populações de Angola, do sul de Angola em particular, e que depois enfim, depois evidentemente alterei. Mas eu diverti-me imenso com ele e tem partes que eu, até hoje, eu lembro quando eu li muito esse livro para a minha filha. Foi escrito para ela e lia muito para ela. E ela Uhum. todas as vezes, e a verdade é que eu também ria, porque continuo a achar graça ao livro. Tem umas histórias engraçadas. A Luciana Savagé está perguntando qual é o nome do livro. É A Rainha dos Estapafúrdios. E aqui no Brasil, Lu, ele foi publicado pela Melhoramentos. Então você consegue achar bem, né? Já tem alguém que já escreveu também aqui A Rainha dos Estapafúrdios, Rainha né? de Chapapurdos, é isso. E ele é muito gostoso, né? Porque ele, essa pequenininha, né? Essa Porque é uma coisa perdigota. que tem muito na literatura tradicional africana, que é essa figura são sempre histórias com animais, não é? E normalmente Hum, é o ser mais indefeso, não é? Que vence, que triunfa através da inteligência, da argúcia e da malandragem, não é? E é um pouco o que acontece a esta figurinha, que é uma perdiz pequenina, não é? E é uma perdigota. é. E E, diga. não, eu fiquei só pensando quando você falou, né? Essa coisa do exatamente sempre o mais frágil que dá um jeito. Aí a gente para e pensa também, né? Nos contos tradicionais que tem muito isso, né? Sempre o mais frágil, ele vence pela argúcia, né? Nunca pela força, Não, né? Ele vence contos ali, africanos é sempre assim. né? E aí a gente pega Nos isso. contos africanos, o leão, coitado, perde sempre, não é? E o leão, normalmente é o leão que perde, não é? Porque tem sempre o bicho, que pode ser a lebre, que acaba por conseguir, com inteligência, com malandragem, com triunfar, vencer, não é? Então essa figurinha representa um pouco isso. E é bom, né? Porque assim,
apesar de ser uma perdigota, é um bicho, a gente sabe que a criança ela vai se identificar, né? E ela vai se identificar e vai falar assim, pô, se ela que é tão pequenininha, né? Se ela que é tão frágil, que foi ali, né? Quase escorraçada, ela vence o leão, ela meio vence a estranho, hiena. né? Ela também no início não é aceita pelas outras perdizes, porque é uma perdiz original, né? Ela tem muita imaginação e é Uhum. maluquinha, então eu acho que as crianças vão se reconhecer nela Né? também. A Eliane Debus, lá de Santa Catarina, está colocando aqui que ela escreveu um artigo sobre o livro, né? Sobre esse seu livro, Ok, né? ok. É uma professora aqui universitária que faz um trabalho belíssimo, né? Lá em Florianópolis, muito bacana o trabalho dela, né? Bem lembrada, Eliana, obrigada. Né? Não sei se Talvez as pessoas que estão assistindo querem fazer alguma pergunta, se quiserem, podem tem aqui colocar alguém aqui. falando de uma coisa que me parece importante nos livros para crianças também, que é a arte gráfica, não é? Sim, sim, a Eu Tatiana acho, está falando. sempre acho importante que chamar a atenção para o ilustrador e para quem faz essa arte gráfica, porque é parte da história, não é? A criança Uhum. também é atraída pelo livro. Portanto, muitas vezes é uma história contada a dois, porque eu posso contar uma parte pelas palavras e o ilustrador continuar contando pelos desenhos, não é? Ah, sim, com Então, certeza. A gente supre do texto e deixa a imagem contar. então Né? é sempre dizer, é bom dizer que é uma parceria, não é? Sim, O livro para sim. crianças costuma ser uma parceria entre o escritor e o ilustrador. É, a Tatiana que fez essa colocação, ela está colocando aqui que foi ela que fez o projeto gráfico de um livro meu, A História de Clarice, que ele tem só um projeto gráfico, ele tem umas vinhetas, mas não tem ilustração, é um livro mais juvenil. Mas, assim, é fundamental aquele projeto, porque tem dois narradores, então ela faz essa passagem de um narrador para o outro muito bem na hora que ela cria esse projeto, né? Porque o projeto gráfico, ele é a embalagem, né? Assim, você pensa, por que esse livro tem esse formato? Por que esse Exatamente, tem esse formato? Por que nas aberturas de capítulo está em azul? Por que com começa com certeza, azul? Tem toda uma leitura disso, né? com Quando as certeza, pessoas passam com certeza. batido por um projeto de um livro, elas não entraram no livro como um todo, né? Porque o livro ele é um completo, né? E mais uma vez, eu acho que no caso da literatura para crianças, isso tem que ser ainda mais sedutor, né? O livro tem que ser ainda mais sedutor. Portanto, Sim, também é esse desafio do ilustrador, de quem faz arte gráfica, de tornar o livro mais apetecível, mais sedutor. Né? Tanto que a Tatiana está falando novamente, né? Ela como designer, né? Assim, muitas editoras hoje estão trazendo o designer também para pensar um projeto gráfico, né? Não coloca só o projeto gráfico nas mãos, né, do ilustrador ou alguém que faz ali alguma coisa dentro da editora. Não, chama um profissional que pensa para depois entrar junto ao ilustrador e aí pensa o produto como um todo, né? Porque isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Sobretudo para os pequenininhos, né? Um livro para os pequenos, assim, como, sei lá, não sei como é que você trabalhou com a fotografia, né, naquele livro, mas a maneira como você dispôs a foto tem a ver com a maneira como você está contando a história. Com certeza. Com certeza. Hum. E Esse eu, da Perdigota, da Rainha dos Tapafúrdios, tem ilustrações que eu acho muito bonitas de uma ilustradora portuguesa de origem polonesa, a Danuta, e ela também trabalhou com. mostrar aqui. Eu gosto muito da Danuta, eu gosto muito, muito, muito. Eu gostava de fazer mais coisas com ela, ela é incrível. É muito Nós, bonito mesmo. até o ano passado, tivemos em Angola num projeto. Olha, isso é uma coisa bonita de falar. Que vou contar essa história, deixa-me contar essa história, porque essa história. Conte. O ano passado, eu estive em Luanda, fui a Luanda a fazer uma oficina de escrita para, para crianças, de livros Oh, para que crianças, bacana. contos para Mas crianças. com crianças ou com adultos? Não, com Não, adultos. com adultos, com Tá, pessoas com que adultos que querem querem escrever para escrever, não é? criança, tá. E foi o Mia comigo, íamos cada um de nós, era um projeto do GOAT, Instituto dos Alemães, com uma associação local que trabalha incrivelmente bem, chamada Pés Descalços. E eles organizaram tudo, estava muito bem organizado. E é bom sempre a gente dizer que nos nossos países já há coisas muito bem organizadas. Não é? Sim, verdade. E muito, muito, muito bem organizadas, com gente incrível, um grupo de ilustradores extraordinários. E a Danuta trouxeram a Danuta de Portugal também para lá. E ela estava a trabalhar com ilustradores angolanos.
Portanto, ela fazia esse trabalho de ilustração. Enquanto vocês faziam com texto, ela fazia com ilustração. Era para chegar ao fim e ter o livro pronto. Olha que... fazia um conto, e foi assim feito, foi feito assim. Que máximo isso. No meu caso, eram quase só meninas, a maior parte muito jovens, 23, 24, 25, 30, não muito mais, 30, a maior parte eram bastante jovens. Fiquei muito impressionado, porque eram pela inteligência e a coragem, porque é preciso coragem para escrever. É uma coisa que eu sempre digo. Você não pode ter medo de escrever nada, não é? E as propostas eram incríveis. E o livro, o conto, é um conto sobre a primeira menstruação. E foi proposta dela. Foi uma produção coletiva? Foi proposta delas. Elas construíram tudo, ok? E fizemos a partir de sonhos. Fizemos uma proposta. A minha proposta era construir o conto a partir de sonhos. Então vamos ver os vossos sonhos. Primeiro, o que é que queremos trabalhar? E foram surgindo várias hipóteses até que ficou isso. Vamos trabalhar a primeira menstruação, porque nós não tivemos esse livro, elas diziam. Nós não tivemos esse livro teria sido importante para nós. Ok? E pronto. A partir daí, vamos fazer a partir de sonhos. Trabalhar sonhos de cada uma de vocês, etc, etc. E ficou extraordinário, maravilhoso. E um título incrível, porque ficou a Concha. Está publicado? Está publicado? Está publicado em Angola. Tá. Sim. Chama-se A Concha Mágica. A Concha Mágica. A Concha Mágica, acho lindo. E é ilustrado pela Danuta? Não. Tem um ilustrador. São os ilustradores que fizeram. Ela só coordenou. Devo dizer que era um jovem angolano que estava muito assustado inicialmente. Teve que ser apoiado ali para conseguir, porque ele não sabia como fazer aquilo e estava muito assustado. A verdade é que o livro ficou bonito e fizemos depois até o lançamento lá em Luanda também. Que legal. Você falou aí, né, das meninas que falaram, né, do livro que gostariam de ter lido, né? E você fala isso na quarta capa do seu livro, né? Que esse é um livro que eu gostaria de ter lido quando eu tinha 16 anos. Mundo flutuante, dirigíveis, até acho estranho nunca ninguém ter tido essa ideia. Né? Você fala isso também, eu nunca vi nada, né? De como que a gente às vezes escreve algo que a gente gostaria de ter lido quando Exatamente. jovem, né? Eu sempre tive loucura por, assim, um fascínio muito grande por dirigíveis, precisamente, né? Por balões e dirigíveis. Talvez toda a criança tenha, não sei. Eu tinha esse fascínio e tentei fazer vários dirigíveis quando era criança. Tentava criar dirigíveis e nunca resultou. Mas sempre tentava, eu nunca consegui. Mas sempre tentava que flutuassem e inventei imensos esquemas para isso e depois incendiavam-se e não conseguia. Mas me diverti muito a construir esse mundo, então sempre quis ler uma história que tivesse a ver com dirigíveis. É muito assim, isso me chamou a atenção, né? Porque eu me lembrei que eu tinha lido isso, era uma das coisas que eu ia acabar te perguntando. E de repente você falou, né, das meninas que propuseram um tema que eram coisas que elas gostariam de ter lido e nunca leram, né? Então muitas vezes a gente busca isso, né? Os temas que a gente gostaria de ter lido quando jovem e não leu, né? O primeiro esse livro que eu conto fiz... realmente é super, porque é um conto sobre a força das mulheres, sobre o poder feminino. Eu gostaria muito de ler, muito. Um conto sobre o poder feminino. E essa concha mágica ela vai sendo transmitida de mãe para filha, não é? E tem poderes, etc. Então é muito bonito o conto. Mas não é meu, é delas. Sim. Eu só orientei, orientando. Mas o conto é delas, não é meu. Mas isso foi uma experiência pontual, não é uma oficina recorrente que vocês fazem? Não. Até ontem falando, tive um evento assim com a Mia também e estávamos a falar sobre isso, que gostávamos de voltar a Luanda concretamente para fazer isso, porque aquilo correu muito bem mesmo. Toda a organização foi incrível. E eles foram buscar artistas plásticos e mais com ilustradores também, designers, jovens, gente que tinha estudado fora, em Inglaterra, nos Estados Unidos e que está ali a trabalhar agora em Angola.
e tudo gente incrível, incrível, gente incrível mesmo. E Eu mesmo acho as que meninas sim. que trabalharam lá no, todas elas tinham histórias incríveis. Alguém perguntando se vai ter gravação dessa live. A gente pode deixar disponibilizada no IGTV, se for o caso, né? Enfim. Mas O que uma é coisa o que IGTV? o IGTV é quando a gente acaba a live e deixa ela salva, né? Ok. Existe essa possibilidade, enfim. Mas o que me chamou muita atenção, Luza, você falando desse projeto, é da seriedade dele, né? Porque muitas vezes as pessoas criam projetos para fazer alguma coisa, mas não tem esse aparato, né? Profissional Mas vamos mesmo, dizer né? isso é a organização que merece os parabéns, não é? Sim, com Os certeza. alemães, são os alemães, pronto, o Goethe Instituto, que a gente sabe que trabalham Uhum. bem, mas depois tinha esses jovens tem esses jovens dessa instituição que se chama Pés Descalços, Associação Pés Descalços, e não podia ter sido melhor, tudo funcionou, não falhou nada, tudo funcionou, porque tinha também toda uma logística, não é? Sim, com Porque, certeza. porque era muita gente trabalhando. Portanto, eles tiveram que encontrar os lugares para fazer isso, estúdios, tudo. E aí a E, gente volta para aquela questão de como precisa ter trabalho sério dentro de uma produção que é séria, sem dúvida, sem né? E dúvida, que precisa ser levado a sério. Quando tudo é sem dúvida, levado sem como dúvida. qualquer outro evento, né? Você vai fazer um evento, seja para produção de literatura para adultos ou de uma produção de literatura infantil juvenil, tem que ter logística, organização, seriedade, que as E coisas eles funcionam. fizeram isso que foi. Eles foram buscar as melhores pessoas para aquilo que eles achavam para cada área, não é? Para cada uma das áreas. Sim, E depois deram condições de trabalho às pessoas. sim, perfeito. Fizeram também uma pequena seleção de quem queria, porque havia imensa gente a querer fazer o curso. Interessante isso também. Houve muitas inscrições. Então eles fizeram uma pequenina seleção. Ah, tá. Teve uma seleção prévia, assim. Uma pequenina uma seleção para a gente. De repente as pessoas devem ter dado, sei lá, às vezes nessas inscrições as pessoas têm que justificar por que que elas querem Exatamente. E havia participar, algumas que né? já deram também, ok, se já alguém que tinha livros para crianças, deram preferência. Não? Vendo aqui que a gente tem 8 minutinhos ainda antes da gente chegar no final. Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de dizer que você ainda não disse, né? Senão a gente corta de repente, é muito ruim, né? Para a gente conseguir chegar até o fim aí com. Não, o que eu gostaria de dizer talvez é que deveria haver mais troca entre os nossos países na literatura para crianças, não é? E assim como se fazem eventos de literatura, enfim, para adultos, deveria haver eventos de autores para crianças e essa circulação do livro devia ser mais fácil. Isso é Porque verdade. aqui em Portugal ou em Angola não chegam livros de autores brasileiros, por exemplo, não chegam. Não chegam mesmo. O que é uma E loucura, né? Porque o que é uma são loucura. a mesma língua, claro, com Não, e os com pequenos autores diferenciais, mas incríveis, não é? E com autores incríveis. E, portanto, isso eu acho importante. Acho que se devia trabalhar mais para conseguir, que era para benefício de todos nós, que o livro circulasse mais entre os nossos países. Não é? sim, tanto daí para cá quanto daqui para aí, né? Assim, a gente tá aí, ó, vamos ficar com esse desafio. Vamos, Começar a editores, perturbar o publiquem, juízo dos editores, publiquem a Concha Mágica, que não é meu, é daquelas meninas né? todas. Pois é, né? Né? E Não, façam os esse livro livros tem esta chegar, coisa né, de que um lugar para o era outro. o livro foi distribuído gratuitamente nas escolas de Angola. Ah, que Era, máximo isso, que era para maravilha, as bibliotecas das escolas. que maravilha. Mas para as bibliotecas, ou para os Para, alunos, para as para a bibliotecas. biblioteca, porque não há dinheiro para isso tudo, mas Ah, para sim, né? portanto, era para instalar bibliotecas, ajudar a instalar bibliotecas. Sim, que é. É incrível que é um projeto do Goethe, não é? Dos alemães, acho extraordinário. A gente tem que ver, Obrigado, né, Goethe o Instituto. que que tem de bom e o que tem de ruim em cada lugar, em cada instituição, em cada pessoa, né? E pegar as coisas boas e se firmar nelas ali para levar a nossa literatura, né, cada vez mais longe, né? Mostrando a qualidade, a seriedade desse trabalho, né? Dos autores que estão aí batalhando, né? Quase que militando nessa causa mesmo
de uma literatura infantil e juvenil de qualidade, mostrando o que é isso, né? Trabalhando com essa mediação de leitura, formação de leitor, que é trabalho quase que de formiguinha, que a gente está aí há anos fazendo, né? Sem dúvida. Outro dia a gente brincou que a imagem da formiguinha, né? Formiguinha é um bicho que as pessoas acabam matando muito fácil, né? Mas elas voltam de novo. Então a gente está num trabalho de formiguinha, pode acabar com a gente que a gente está voltando de novo, né? A gente não vai desaparecer, né? Então, agora eu queria te agradecer muito, viu? Você ter topado participar desse papo, que, né, era uma coisa que a gente já falava, né, de fazer bate-papos pegando mesmo, né, falando sobre os livros de literatura infantil. A gente já tinha comentado nisso e agora com essas lives foi a oportunidade da gente começar, né? Então temos que fazer mais. Temos. Fazer com mais autores e fazer isso, fazer um festival só de literatura para crianças. Vamos fazer isso, vamos botar isso em prática. A gente faz um festival aí, faz um festival aqui, deixa passar esse sufoco todo que a gente está vivendo agora, né? Essa fase. Mas vai passar. Vai passar, vai passar. Então tá, meu querido. Te agradeço muito você ter participado, estar aqui com a gente. Te agradecer o pessoal todo que ficou aqui, né, com a gente nessa uma horinha que acaba... Tivemos bastante gente sempre. Sim, chegamos a 90 e poucos em algum momento, agora estamos com 84. Né? Muito obrigado a todos, então, também. E até a próxima. Vamos ficar com esse desafio, hein, de criar esses festivais só para falar de literatura infantil, com excelência, né? com aí mostrando o que é literatura para crianças e jovens, né? Tá feito, eu tô dentro. Então tá, combinado, registrado. Okay. Então um beijo bem grande, fica bem, se cuida por aí. Tá bom, obrigado, igualmente. Boa sorte aí no Brasil também. Você também. Tchau, tchau, querido. Tchau, querida.